Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 31, com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que se dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da Santa Casa de Deus, em que se encontra. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os vossos filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Deus, em Jesus, e passa. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a caridade, como trata esse texto do Emmanuel. E essa citação da primeira carta aos Coríntios, né, primeira epístola, né, aos Coríntios, a gente tem que lembrar que os Coríntios era a primeira igreja na Grécia, né? E ele escreve essa epístola que é uma mensagem para essa igreja, para que ela se conectasse com a mensagem de Jesus, que estava muito desvirtuada. Assim como hoje a gente vê também a mensagem de Jesus é muito perdida, né, na humanidade, com tanta guerra, tanta violência. Então a gente tem que lembrar, gente, que a caridade ela vai muito além das ações que são visíveis. Ela se conecta com a nossa transformação pessoal. Não existe caridade se a gente não fizer uma reflexão profunda dos nossos atos, porque isso está diretamente, né, tanto Emmanuel quanto Paulo colocam, que está diretamente ligado ao amor, né? Essa verdadeira caridade, ela se conecta tanto com os nossos pensamentos, como com as nossas ações. Então, cada ação, ela vem decorrente de um pensamento. Então, o pensar já é um ato de caridade, né? E Emmanuel coloca para nós, de uma forma, logo lá no início, que existe uma visão limitada da caridade, que é muito voltada para a questão das calamidades, né? Quando acontece uma grande calamidade, todo mundo se volta para aquele ato de bondade, de doações, de ajuda na separação de alguns objetos. Só que a caridade ela vai bem além disso, né? Ela está em todos os atos do nosso cotidiano. Então, se a gente pensar em caridade e no cotidiano, o Emmanuel coloca para nós, né? A gente tem que pensar no consolo,
né? Quando a gente vai consolar alguém, quando a gente perdoa, né, o nosso próximo, quando a gente perdoa a gente também pelos nossos atos, pelos nossos erros, para que a gente também não adoeça, que a gente tenha paciência com o outro, às vezes é paciência com aquele que está mais perto de nós, às vezes é paciência com um familiar, né? Quando a gente acolhe, quando a gente escuta, quando a gente doa o nosso tempo, esse é o verdadeiro ato de caridade. Ela não é só uma questão exterior, né? Ela é uma atitude interna constante. E não é fácil, gente, é uma atitude cotidiana, interna, de transformação, e difícil. Mas a gente é convidado todo o tempo por Jesus na nossa transformação, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Ninguém veio aqui porque vou na Terra dar um passeio. Se a gente está nesse planeta, a gente está exatamente para fazer a nossa reforma íntima, para a gente se tornar pessoas melhores, né? Então, a caridade envolve muito também a questão da palavra, né? O que a gente fala com o outro, como a gente fala com o outro, e evitar, às vezes, plantar sementes indesejadas, né, na nossa vida. E Emmanuel coloca para nós que sem amor sublimado haverá sempre obscuridade, gerando complicações. O amor sublimado, né, esse amor que Jesus ensina para nós, se a gente não segue esse caminho, a gente vai criar muitas complicações, que muitas vezes são decorrentes daquilo que a gente está vivendo hoje, né? Às vezes, o que a gente está vivendo, os nossos obstáculos, as nossas pedras escorregadias, o nosso caminho, que às vezes fica muito difícil, às vezes é porque falta esse olhar de caridade, não só com o outro, mas com nós, com a gente mesmo, né? Conosco, que seria que olhar que eu estou tendo para mim mesmo. Como que eu estou me percebendo diante desse mundo? Como que eu percebo as minhas ações comigo mesmo? Porque a gente só pode doar aquilo que a gente tem para a gente. Enquanto a gente não tiver abastecido e enchido de amor dentro de nós, a gente não consegue transbordar, porque senão a gente vai transbordar algo que a gente ainda tem muito pouco. Então, Jesus faz esse convite para a gente todos os dias. Vamos transbordar esse amor sublime para que o nosso caminho seja um caminho mais tranquilo, mais fácil, com menos doenças. E é uma vigilância, gente, não é uma coisa fácil de fazer, né? É um desafio muito grande. É um trabalho que, quando a gente fala de um trabalho voluntário e um trabalho de auxílio sem reconhecimento, quando a gente fala em trabalho voluntário, não é só trabalhar para o outro. Ele é importante, mas é o trabalho voluntário na nossa transformação íntima também. O que eu preciso mudar em mim, de forma concreta, objetiva, sem véu, sem fantasia? O que realmente precisa ser modificado em mim? A gente precisa começar a fazer essa pergunta, porque na grande maioria das vezes a gente está apontando dedos para o outro na nossa trajetória, esquecendo tanto do que a gente precisa transformar. E aí ele coloca lá também no final que, se não encontrar retribuição espiritual ao domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o pai acompanha os filhos devotadamente. Mas, bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que caridade a gente não pode fazer querendo algo em troca. Mas a grande maioria das vezes a gente pensa isso. Se a gente for fazer uma transformação íntima, a gente fala assim, nossa, pai, eu já modifiquei tantos meus atos e ainda acontecem coisas na minha vida que talvez não deveria acontecer, não devesse acontecer. É porque a gente está vendo a nossa transformação e já querendo que o pai nos ajude. Mas só que a gente não sabe, nos bastidores, né, divinos, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe tudo que a gente está fazendo. Ele sabe aquilo que a gente precisa e sabe que a gente tem forças para transformar o que precisa ser transformado.
como qualquer pai, né? Mas Emmanuel também coloca uma coisa muito bacana para a gente, porque ele fala assim, se tem pedra e espinheiro, quer dizer, pedra e espinheiro pode ser trajetos que a gente teve no projeto reencarnatório, ou pedras e espinheiros que a gente está tomando caminhos tortuosos e errados, em vez de ser um caminho baseado no que o mestre veio colocar para nós. Mas ele deixa muito claro, né? Existe pedra, existe espinheiro, ok, mas fixa em Jesus e passa. Fixar em Jesus é ter uma fé inabalável, uma fé que remove montanhas, uma fé que você sente que você segurou na mão de Jesus e ele está te puxando para cima. É você acreditar que Jesus olha por nós, assim como Deus está no comando de tudo. Mas Jesus é o nosso mestre. Dá a mão para Jesus. Passa pelo espinheiro. Vai arranhar? Vai. Vai machucar e vai sangrar? Vai. Mas vai com fé, vai com confiança. Acredita em você. Acredita na capacidade de mudar e de transformar para dias melhores, que a gente consegue. Quantas vezes a gente já passou por um mundo de dificuldades, gente? E quando você olha para trás e fala assim, não sei como eu consegui passar. É porque nesse momento, quando você consegue passar, você estava de mãos dadas com Jesus. Então, tá difícil, fixa em Jesus e vai. É isso que ele está dizendo para nós. E lá no capítulo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá, né, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, se eu não faço o ato de caridade para mim, para dar conta de fazer para o outro, quando eu falo da caridade para mim, gente, eu estou falando, não é para a gente fixar em ato egoístico, não. Não é isso. É a gente transformar para sermos pessoas melhores, para transbordar um amor mais puro e verdadeiro. E aí a gente consegue fazer o dentro e o fora, e a gente consegue modificar cada vez mais, né? Então, que Jesus nos inspire a sermos mais caridosos em todos os nossos pensamentos, em nossas ações, no nosso trabalho diário, né? Então, convidar a todos para que a gente possa fechar os nossos olhos, respirar fundo, imaginar uma luz muito bonita, presente, e entrando, começando pela sua cabeça e estendendo sobre todo o teu corpo, atingindo o teu coração. E quando ela atinge o seu coração, ela amplia para todo o ambiente, para todo o teu lar. Ela atinge toda a tua família, para todos aqueles que você pede oração nesse momento. A espiritualidade, ela está presente no lar de cada um de nós que se encontra conectado neste momento. Que essa energia, essa luz, é energia divina, energia dos nossos guias espirituais, que nos favorece na noite de hoje. Que todas as nossas dúvidas possam ser respondidas, que Jesus nos dê sabedoria para enfrentar os nossos grandes desafios, nos dê coragem, nos dê fé, para darmos de mãos dadas com Ele. Essa luz agora, ela amplia para todos os lares que estiverem presentes perto de vocês. Abençoa, Jesus, a cada pedido da noite de hoje, para que possa ter clareza, para que possa ser respondido, e que a gente consiga, na noite de hoje, a transformação necessária
para conquistar aquilo que nós desejamos, seja na saúde, seja financeiramente, seja as nossas dificuldades das nossas vidas. Ajuda, Jesus, a todos aqueles também que pedem pelos desencarnados. Hoje, em especial, peço para uma amiga querida que desencarnou com 83 anos, a Liana Barros Gomes, como a todos que aqui querem colocar o nome daqueles entes queridos. Peço, Jesus, pelas crianças do Projeto Novo Céu e por todo o trabalho voluntário que é realizado naquela casa. Que Deus continue dando força e prosperidade para que essa tarefa continue sendo feita por muitos anos. Peço, Jesus, que ajude a cada pessoa necessitada do teu auxílio e da tua bênção. Que unidos hoje, nessa reunião, virtualmente de mãos dadas, entre nós e com o nosso Mestre Jesus e toda a falange unidos para o bem, que possamos fazer a oração do Pai Nosso, agradecer essa oportunidade e pedir a bênção para dias melhores em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em novas faltas, mas livra-nos de todo e qualquer mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus.